Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de estatística. Nessa aula de hoje a gente vai estudar as formas que podemos organizar os dados de uma pesquisa estatística. Como nós já vimos em aulas anteriores, estatística é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e registro de dados por amostras. É utilizada desde a antiguidade, quando se registrava os nascimentos e as mortes das pessoas. E esse é um método de pesquisa fundamental para tomar decisões. Isso porque fundamenta suas conclusões em estudos realizados. Então, a estatística é muito importante a gente estudar e conhecer e entender como trabalha, o método, como é utilizado o método da estatística. A estatística, geralmente, ela faz levantamento de dados, predições de uma população a partir de uma amostragem. A amostragem é uma pequena parte de toda a população a qual eu desejo tirar algumas conclusões, fazer algum estudo. Então, a gente vai ver aqui as formas de organizar, de apresentar, ou até mesmo de fazer os estudos dos dados coletados em uma pesquisa estatística. Então, os dados de uma pesquisa, ele pode ser apresentados para melhor interpretação através de gráficos e tabelas. As tabelas, elas são uma importante forma de representação dos dados estatísticos, pelo seu aspecto quantitativo e maior facilidade na investigação pretendida. Podemos utilizar as tabelas para organizar dados, visualizar melhor os resultados obtidos numa pesquisa, comparar quantidades, elaborar estatística. E para que a tabela ela seja facilmente compreendida, pelas pessoas que estão visualizando, que estão lendo, que estão interpretando, segue alguns critérios importantes para que ela seja fácil de tirar as conclusões. Então, quais são esses critérios? Simplicidade e clareza, que seja autoexplicativa, ou seja, todas as informações que é preciso serem analisadas, ela está já explícita na tabela. Ela deve possuir título identificando, certo? A que se refere essas informações que estão dispostas na tabela. Ela precisa explicar as variáveis e suas unidades, incluir rodapé quando necessário e citar a fonte que esses dados foram extraídos. Então, aí um exemplo de tabela. A tabela, pessoal, ela é muito, como a gente viu no slide anterior, ela é muito fácil de ser interpretada, porque ela tem que seguir esses critérios, certo? Então, aí o título da tabela, tempo de decomposição dos materiais. Aí eu tenho a primeira coluna, eu vou ter os produtos, e a segunda coluna, o tempo de composição de cada produto. Só lembrando que a tabela, ela se organiza em colunas e em linhas, certo? Aqui, ó, são as colunas, primeira coluna, segunda coluna. E na direção horizontal são as linhas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, na primeira coluna o produto. Então, jornal. O jornal, ele leva, o tempo de decomposição é de 2 a 6 semanas. O papel, 2 a 4 semanas. Casca de fruta, 3 meses. Chiclete, 5 anos, certo? E aí a fonte de onde foi retirada essas informações é Faber-Castell.
Já o gráfico, ele tem uma apresentação diferente. Ele é a representação de uma série por meio de retângulos dispostos verticalmente, que são os gráficos de coluna, ou horizontalmente, que são os gráficos de barra. Quando em coluna, os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados. Quanto maior o dado, maior a coluna. Quanto menor o dado, menor a coluna. Assim, estamos assegurando a proporcionalidade entre as áreas do retângulo e os dados estatísticos. E aí, um exemplo, pessoal, de um gráfico de coluna. O gráfico também ele precisa ser identificado com título, ele precisa ter uma fonte quando necessário, ele precisa identificar as unidades que são utilizadas na representação desses dados, certo? Então, o que está representando nesse gráfico? Número de acidentes da empresa Fogo e Cia. Aí, aqui na direção vertical, ele está marcando a quantidade de acidentes. Na direção horizontal, está marcando, né, o mês. Por exemplo, janeiro de 2008. Então, teve 15 acidentes. Janeiro de 2009. Então, 10 acidentes. Observe. Em janeiro de 2008 foi 15 acidentes. Em janeiro de 2009, 10 acidentes. Então, consequentemente, a coluna de janeiro de 2009 tem que ser menor, proporcional, né, ao seu valor. Em janeiro de 2010, né, o mês e o ano, 7 acidentes. E em janeiro de 2011, 3 acidentes. Já em janeiro de 2012, 20 acidentes, certo? O gráfico de barras, ele pode também apresentar, né, os mesmos valores, número de acidentes da empresa Fogo e Cia, né, em cada mês, em cada ano, e a quantidade de acidentes. Só que ela só tem uma representação diferente. Ao invés de ser as barras, retângulos, ser no sentido, na direção vertical, é na direção horizontal, certo? Tem também os gráficos em setores. Este gráfico é construído com base em um círculo, é empregado sempre que desejamos representar a participação no total. O total é representado pelo círculo, que fica dividido em tantos setores quanto são as partes. Os setores são tais que suas áreas são respectivas proporcionais aos dados da série. Assim como no gráfico de coluna ou de barra, os retângulos são proporcional ao valor. No gráfico de setores, né, cada setor, ou gráfico de pizza também pode ser conhecido assim, cada partezinha é proporcional ao dado representado. E aí um exemplo, né, de gráfico de pizza ou gráfico de setores, representando o número de acidentes da empresa Fogo e Cia, certo? Só que nesse caso está representando em porcentagem. Observe aqui, ó, está em porcentagem. Então, ó, em janeiro de 2008, 27,3%. Em janeiro de 2009, a quantidade de acidente do total ela é 18,2%. Em janeiro de 2010, 12,7%. Em janeiro de 2011, 5,5%. E em janeiro de 2012, 36,4%. Esse total ele representa 100% da quantidade de acidente. E cada setorzinho desse está representando em porcentagem a quantidade de acidente em cada mês de janeiro de cada ano. Tem também o gráfico de linha ou o gráfico de curva, certo? Esse tipo de gráfico ele utiliza-se de linhas poligonal para representar a série estatística.
O gráfico em linha constitui uma aplicação do processo de representação das funções no sistema de coordenadas cartesianas. Nesse sistema, fazemos uso de duas retas perpendiculares. As retas são os eixos coordenados e o ponto de intersecção. A origem. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, do eixo X, e o vertical, o eixo das ordenadas, do eixo Y. Então, um gráfico de linha também está representando a mesma informação que o gráfico de colunas e de barras, número de acidentes da empresa Fogucia, só que ele representou a partir dos pontos de intersecção, certo? E foi delineado essa linha, ó, a partir dos pontos de intersecção dos acontecimentos de acidente em cada ano, certo? Outra forma também de representar valores estatísticos, dados estatísticos, é a partir dos pictogramas. Não é muito usual na matemática, é mais utilizada, né, na geografia, entre outras. O pictograma constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público pela sua formação, ao mesmo tempo atraente e sugestiva. A representação gráfica consta de figuras, como por exemplo esse pictograma que ele está representando a população do Brasil de 1950 a 1980. Então, aqui ele está representando em 1950, né, a quantidade de o ano e a quantidade de habitantes em milhares, certo? Então, em 1950, a população de habitantes em milhares era 51.944. Então, o pictograma, ele vai representar por imagem, né? Como eu estou falando da população do Brasil, então ele vai estar representado por 1, 2, 3, 4, 5, né? Que a população era 51.944, representada em milhares. Aí aqui, ó, embaixo tem uma explicação. Ó, cada símbolo representa, embaixo aqui, ó, cada símbolo representa 10 milhões de habitantes. Então, primeiro símbolo 10 milhões, segundo símbolo 20 milhões, terceiro símbolo 30 milhões, quarto símbolo 40 milhões e quinto símbolo 51 milhões de habitantes, certo? Tem também a pirâmide etária. A pirâmide etária, ela mostra a distribuição de diferentes grupos etários, né? Grupos de pessoas por faixa etárias, e normalmente cria-se uma forma de pirâmide. Como, por exemplo, a pirâmide etária absoluta de 2020. Então, ele está mostrando a distribuição da população por cada faixa etária, certo? De 0 a 4 anos, homens e mulheres. De 5 a 9 anos, né? Homens e mulheres. As barrazinhas azul é a quantidade de homens e as barrazinhas rosa é a quantidade de mulher. Então, pessoal, essas são as formas mais usuais de serem apresentados os dados estatísticos de uma pesquisa, né, seja lá para qual for a intenção. E esses dados são organizados, coletados e organizados em uma dessas formas ou até mais para facilitar a interpretação e estudo desses dados. Agora vocês vão fazer um exercício, uma atividade sobre como esse tema é abordado no Enem.